Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, agora sim, mais do que nunca, nós estamos nesta reta final, não é? Desta nossa incrível jornada, essa história da vida e missão do nosso servo de Deus e missionário, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Agora nós vamos entrar no capítulo 30, né? Tem como título A Morte. Então vamos falar de algumas falas, alguns acontecimentos que precederam o dia do seu Natal para o céu, não é? Bom, temos sempre grandes três nascimentos, né? O biológico, o nascimento para a filiação divina, que é o batismo, e depois o nascimento para a eternidade com a morte, né? Aí seria aquilo que o Chesterton chamava de paradoxo do cristianismo. Com a morte se nasce. Então é isso. Claro, se leva uma vida semelhante à do Padre Júlio, por exemplo, né? Muito bem. Então, os últimos acontecimentos. Estamos aí no 42º vídeo, e no vídeo posterior, no 43º, falaremos dos detalhes ali, de fato, da sua morte, do velório, a sepultura, não é? E até o processo de beatificação, exumação, beatificação, processo, né, no caso. E por último, 44º, algumas considerações finais. Bom, já que vamos falar da morte dele, nesses dois vídeos, neste e no próximo, vamos recordar uma frase que eu havia mencionado no vídeo passado, que é retirada de uma carta que ele escreveu aos 4 fratres, né, que iriam ordenar-se aos 31 de outubro de 1943 em Belo Horizonte. Meus queridos filhos Alberto, Perilo, Eupides, Franklin, Alaí, Spínola e Aristeu Rezende. Ele diz então, famosa essa frase, né? Minha barba branca vai me avisando que o meu fim se aproxima. Isso em 1943, um ano antes da sua morte. Bom, este livro aqui, um livrinho, né, um livreto, de essa edição aqui de 78 páginas, praticamente uma edição de bolso, né, do Padre Temeval, são, de fato, os últimos momentos do Padre Júlio. Desde a saída de Moimirim até a ida à comunidade que naquela época se chamava Vargem Grande, hoje é Distrito Padre Júlio Maria, e tem como título uma frase do Padre Júlio ali no seu leito de morte, né? Missão cumprida. Então, ele vai nos acompanhar nesses dois próximos vídeos, mas antes, vamos então voltar aqui à biografia, né? Na página 363, vamos ler então um pouco daquilo que fala para nós do Antônio, né? Tem muitos dizeres aqui importantíssimos, né, que dá como que uma chave de leitura acerca desses últimos momentos do Padre Júlio. Por aquilo que a gente lê, né,
as últimas frases, os últimos posicionamentos, né, do Padre Júlio Maria, nas suas conferências, sermões, etc., cartas. Devido à sua devoção a Nossa Senhora, me parece, isso nunca vi ninguém atestar isso, ninguém confirmar, nunca li, né? Mas eu tenho para mim que o Padre Júlio Maria sabia da sua morte, né? De alguma forma, Nossa Senhora o teria, né, avisado. Assim como tantas outras pessoas foram avisadas por Nossa Senhora, quanto mais o Padre Júlio Maria, que tinha, como vimos lá naquela entrevista com a irmã Terezinha, ele falou: olha, quem viu Nossa Senhora uma ou duas vezes não tem medo de nada. Então, entre linhas, dá para entender, dá para interpretar que ele está falando de si, né? Bom, de qualquer forma, cuidado, é uma opinião de um devoto, né? Opinião minha. Bom, como eu dizia, na página 363, diz que, talvez por conta dos padecimentos, tornou-se-lhe familiar, nos últimos meses de vida, a reflexão sobre a morte e o céu. Até mesmo aqui o padre Demerval coloca que no dia, né, antes de saírem para a capela do Vargem Grande, as irmãs, né, quiseram aplicar-lhe, né, 2 injeções no Padre Júlio, né, porque ele estava com um estado de saúde muito fraco. O médico dele tinha avisado, falado para ele, até proibido ele de ficar subindo e descendo escadas, né? Seu médico era o doutor Eduardo Levindo Coelho, né? Bom, então, por conta não só da questão da fragilidade da saúde, mas também, né, dos grandes ataques que ele foi sofrendo nesses últimos momentos. Talvez seus inimigos, vendo a sua fraqueza, sua debilidade, quiseram aproveitar desse momento para, mais uma vez, né, ali infligir contra ele, contra a sua moral, calúnias, perseguições, difamações, né? Constantemente repontavam nas suas palestras e conferências religiosas esses 2 pensamentos, então, a morte e o céu. A esperança do céu e da morte era o único lenitivo para os seus sofrimentos. E aí vem uma colocação do Padre Júlio Maria. Quero fazer um ano de preparação para a morte. Dentro do próximo ano, entregarei a paróquia a outro padre. Veja bem. Farei a eleição de um superior, disporei meus negócios e viverei para mim algum tempo, depois de tantos anos ter vivido só para as almas. Sinto que não irei muito longe. E Nosso Senhor me pedirá contas de minha vida. E aí, no último retiro que ele pregou para a comunidade, né, foi dos dias 9 a 17 de dezembro daquele derradeiro ano, né, daquele ano. No dia, ele pregou o retiro. No dia 19, ele deu o hábito religioso a 4 religiosos, né? Dia 19. E aqui é interessante porque, como diz Dom Antônio, que por informações posteriores veio-se a saber que a semana desse retiro, de 9 a 17, foi a das maiores provações morais porque passou o fundador. Indocilidades, imposições, desobediências
e muita miséria que constituiu o cortejo imenso das paixões humanas, sujeitaram-no a hora bastante amargas. Ao quebrado, física e moralmente, cansado pela alta pressão arterial que eu ia prostrando, quis, apesar de tudo, pregar o retiro a seus filhos. Nas prédicas apareceram muitas vezes referências à dor moral porque passava. Então, esse problema de saúde, essa questão mais física, já nos mostra o porquê, então, que sua morte foi bastante rápida. Nós vamos ver que ele ficou ali no acidente, agonizando, em torno de 1 hora, razoavelmente mais ou menos isso, mas ele já estava com a saúde debilitada. 66 anos, mas interessante que a gente vê pelas fotos que estava, pelo menos pela foto, a gente vê que estava aparentemente bem, um porte físico bastante íntegro, Então as palavras, mais algumas palavras que ele então expôs nas prédicas, nas colocações. Ah, meus filhos, eu tenho sofrido, pobre daquele que me suceder, porque não desejo para nenhum de vós o que padeço. O cargo de superior é semelhante a estes cartazes vistosos que se põem à porta das lojas. Anunciam muitas coisas boas, mas eles mesmos estão expostos a tudo o que há de ruim, à poeira, aos salpicos de lama, aos escarros, às pedradas dos moleques. Eis o que é um superior. As lágrimas que tenho chorado, nunca as podereis calcular. Consola-me a esperança de que em breve no céu elas serão para sempre enxugadas, como diz o Apocalipse, porque estou cumprindo a missão que Nosso Senhor me impôs. Muito bem. Então, depois, na página 365, Dom Antônio vai dizer que no dia 21 de dezembro, 3 dias antes, do seu Santo Natal, ele foi com alguns irmãos, alguns fratres, à comunidade do Vargem Grande. Lá ele marcou, existe esse quadro lá na comunidade ainda, Ele delimitou com as próprias mãos, fazendo ali, tirando as medidas daquela que seria a nova capela. É onde está hoje a capela dedicada a Santo Antônio. Isso foi no dia 21 de dezembro de 1944. Pois bem, então, agora nós vamos para este livrinho, tá certo? A vontade que dá é de ler tudo, porque é pouca coisa, mas nós vamos ficar aqui lendo. Então isso aqui é somente para colocar um pouco de curiosidade, sadia em vocês, para poderem adquirir o livretinho e poder degustar um pouco desses últimos momentos do Padre Júlio Maria. Então, aqui são 9 capítulos. O primeiro capítulo fala um pouco antes da partida a Mãe Mirim, até a missa, a última missa de um santo. Capítulo 2, após a missa. Capítulo 3, houve um momento ali para o almoço. Visitou, percorreu a fazenda. Capítulo 4, a agonia. Capítulo 5, a transladação do corpo para Mãe Mirim. Capítulo 6, a chegada a Mãe Mirim. Capítulo 7, aí já a meditação, mais do Padre Demeval. Sangue dos Mártires, Padre Júlio na Câmara Ardente.
a transladação para a matriz, e o capítulo 9, Morte do Fundador, uma meditação aí também do Padre Demeval. Bom, então vamos lá. O que eu queria partilhar aqui com vocês, que eu acho mais necessário. Na página 13, o Padre Demeval diz que à noite de sábado, 23 de dezembro de 1944, ao visitar, como de costume, a irmã Rosa, mais uma irmã Rosa na vida do Padre Júlio, né? No aprendizado doméstico São José, e chegando depois da hora acostumada, disse-lhe afetuosamente: quase não podia vir. Amanhã eu vou à Vargem Grande, se não chover. A irmã vai rezar muito por mim, vai rezar um terço, porque estou com medo de quebrar a cabeça na estrada. Então a irmã vai indagar ele, então, se o senhor acha que está em perigo, por que vai? O Padre Júlio disse que, bom, vou se não chover. Muito bem. Então, no dia 24 de dezembro, ou seja, domingo, às 5h30 da manhã, celebrou a primeira missa na matriz, né, do Senhor Bom Jesus. Após o Evangelho, dirigiu ali curta exortação ao povo a respeito do Natal. Falou também, né, claro, da necessidade, né, de ter uma fervorosa comunhão naquela noite, por conta do nascimento do Senhor. Terminada a celebração da missa, o Padre Júlio Maria disse ao chofer, né, que o levaria, que ele ia descer pelos fundos do seminário e esperaria embaixo na rua. O chofer, claro, com bastante receio, o João Sampaio, com bastante medo, porque alguns fizeram uma pressão nele: olha, o senhor vai carregar o tesouro de toda a congregação, então cuidado. Então ele já ficou com muito receio, tanto é que ao saírem ali de Manhumirim, quando deixaram Manhumirim, era por volta de 6h30 da manhã, o chofer deu uma barbeiragem lá, passou em cima de um tronco. O Padre Júlio agarrou no braço dele e pediu para ele que ele tivesse mais atenção, para que abrisse os olhos. Bom, depois seguiu, né, o curso normal da viagem, e não foi somente o chofer, o João Sampaio, e o Padre Júlio Maria. Foram 3 irmãs com eles, né? Irmã Teresa, irmã Lucília e irmã Alice. Foram na parte de trás do banco. Naquela época era o Frei Agostinho, que era o administrador daquelas terras, né, da fazenda ali do Vargem Grande, um lugar que o Padre Júlio queria depois para fazer momentos de retiro, ficar mais em silêncio, aquele recolhimento que ele tanto falava nas suas prédicas, né, nas suas colocações, e queria tirar um tempo para si, para o descanso, para preparar-se para a morte. Era ali que ele queria, né? Então, um carinho muito grande por aquele local. Antes de saírem para a capela, as irmãs então quiseram aplicar-lhe, como eu falei, uma injeção. Elas todas preocupadas com a saúde do Padre Júlio Maria de Lombardi. Bom, então foram, né? Chegando lá, né, teve a Santa Missa. Aqui tem o ponto de número 3, na página 16, deste primeiro capítulo, a última missa de um santo, né? Pois bem, então a missa foi às 9h da manhã, né, do dia 24, pregou sobre a noite de Natal, comentando o nascimento do menino Deus e salientando a pureza de Maria. No final, manifestou seu desejo de que, quando voltasse à Vargem Grande, desejaria ver a todos comungando. Falou também para o povo
que na propriedade da congregação não construiria mais um seminário como projetara, mas formaria um arraial para as famílias, né, pobres, sendo seu intento que todos residissem ao redor da nova capela. Com quanta piedade não consagrou pela última vez o Imaculado Corpo de Cristo. Lá naquelas alturas, no mais alto que se possa imaginar em nossa pátria, avistando ao longe o Pico da Bandeira. De fato, ali é onde ele morreu, numa curva que tem ali na comunidade, fica de frente mesmo para o imponente Pico da Bandeira. Muito bem, após a missa, capítulo 2, batizou uma criança de 10 anos e reconheceu a mãe que já tinha visto em alguma parte. Anos atrás, diz aqui o Padre Meval, em uma missão em Manhuaçu, a vira bem trajada, moça bem distinta da sociedade, educada pelas irmãs do colégio, lá no Rio de Janeiro. Essa mãe, quando jovem, já o havia consultado sobre o estado de vida a abraçar, pois, embora sentisse vocação para a vida religiosa, não alcançara a licença do pai. Este, para afastar de tais ideias, a conduzia às sessões espíritas. Então agora, passando tanto tempo, encontrando-a já meio idosa, não lembrando mais o seu nome, fitando-a, exclamou: "Eu a conheço." Isso é o Padre Júlio. Ela, abaixando a cabeça, disse: "Sim, Padre Júlio, o senhor bem me conhece. Eu sou a..." Aqui está M.A. Não, A.M. "Mas você, minha filha, quando a vi, anos atrás, era feliz e vivia bem. O que houve?" Essa senhora manifestava um semblante triste e angustiado. Padre Júlio percebeu de pronto, é o que se deduz pelo contexto da narração. "Ah, padre!" E externou-lhe, comovente e com detalhes, todas as suas misérias e fraquezas. E terminou: "Eu caí na miséria, na lama, e além de tudo, fui abandonada pelo meu pai." Então, o Padre Júlio relatou isso às irmãs, neste caso as irmãs, e acrescentou que pudesse acolher, né? Acrescentou que a acolhera, abandonasse aquela vida degradante, né? Pediu às irmãs para acolher e para ela abandonar aquela vida. Ela que era mãe de 6 filhos e que havia se casado na igreja. Então, durante a conversa, o Padre Júlio Maria com essa moça, também as irmãs davam o catecismo para a meninada. Enquanto o Padre Júlio conversava, as irmãs, então, ministravam lá o catecismo para a meninada. Então, retornando da missa, foram para a fazenda, né? Já na fazenda, contente, tomou café em companhia das irmãs, enquanto o frate Agostinho foi à capela buscar sobrepeliz, estola, água benta e os santos óleos para o batizado. Ali mesmo, de um menino cujos pais chegaram atrasados, mas este batizado só foi feito depois do almoço. Então, salvando almas antes de entregar sua alma para Deus, né? Foi percorrer a fazenda, alegre. Padre Júlio Maria queria mostrar todos os encantos da Vargem Grande às suas filhas espirituais. Levou-as até a outra casa que estava sendo reformada. Foram subindo a pé e devagar. Ele ficou encantado com o viço das lavouras, especialmente com a plantação de milho. Então, foram fazendo essas visitas às dependências de toda a fazenda, né? Pois bem, então, o relato continua, né? A pedido aqui de uma pessoa,
Padre Júlio foi dar uma bênção à nora dessa pessoa. Quando retornou, meio apressado, saiu com as irmãs para casa ali pertinho, devido à chuva que começava a cair. Então, começa a chover. Pois bem, depois vem o capítulo 3, descendo para o almoço. Apesar da chuva fina, resolveram descer. O almoço na casa de baixo os esperava e já beirava pelas 13 horas, 1 da tarde. O Padre Júlio alimentou-se bem, nem parecia um idoso de 66 anos. Olhando para as irmãs, dizia sorrindo: irmãs, comam destas batatas, elas nunca foram comidas. Então, o Padre Júlio, durante a refeição, conversou longamente com o Frei Agostinho, algumas questões de finanças, da fazenda. Pois bem, depois, sim, sobre a partida. Anotou os nomes das crianças, dos pais e dos padrinhos, mostrando-se extremamente alegre. Não havendo pia batismal, serviu-se de um prato comum. Terminando o batizado, aprontou-se para sair, dirigiu-se para o refeitório, onde se servia a segunda mesa aos da casa. E como os apostólicos quisessem levantar-se, disse para eles: não é preciso levantar-se. Eu abençoo a todos e também a batata, o arroz, o feijão e o frango. Pois bem, e aqui, para finalizar este vídeo, a partida, né? Sorrindo, saiu com as irmãs para o terreiro da casa. A chuva caía regular, embora não muito forte. Frei Agostinho, apreensivo, saiu também para beijar a mão do Padre Superior e despedir-se dele. Sem mais, entraram todos os 5 no carro: Padre Júlio, João Sampaio, as irmãs, as 3 irmãs. Então, e aí vem. Elas, receosas, advertiram ao motorista que tivesse o máximo de cuidado. O Padre Superior atalhou: só as irmãs é que estão com medo, meu filho. João Sampaio continuou: Padre Superior, a irmã Lucília vai ficar no meio da estrada, porque está com muito medo. Então, fazendo funcionar o carro, enquanto o Padre Superior encorajava as viajantes, João Sampaio tocou de volta para Moimirim. Partiram. No entanto, o frate Agostinho sentia algo de inquietante em sua alma. Antes de entrar em casa, andou uns 15 metros para ver se o carro subiria o morro lá mais adiante. De fato, o carro reapareceu e subiu, fez a curva da estrada e desapareceu. Ao ver o carro prosseguir a viagem, voltando para dentro de casa, o fratre Agostinho suspirou aliviado. Graças a Deus o carro subiu. Mas uma preocupação o inquietava, pois aquela viagem era um tanto perigosa. Cismava ele. Chovia bastante, motorista sem experiência, carro sem corrente, muitos morros para descer e muito barro para enfrentar. Eram apreensões que atormentavam o espírito de frate Agostinho, embora tivesse aprendido que obediência faz milagres. Faz milagre. Pois bem, de fato, da capela onde o Padre Júlio celebrou pela última vez, ali diante da imagem de Santo Antônio, que está lá no quarto dele, em Moimirim, no seminário, na capela dedicada a Santo Antônio, ele que foi ordenado no dia de Santo Antônio. A capela, do local da capela até
o local da morte, mais ou menos cerca de 1 quilômetro. Né? Bom, depois vem o ponto número 3 do capítulo 3, o desastre fatal. Né? E depois toda a preparação para o sepultamento, o velório e a exumação, o processo de beatificação, nós falaremos um pouco no nosso próximo vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.